Academia de Permacultura. Aqui é Marina Uti, do Instituto de Permacultura, Ecovida São Miguel. Ao meu lado aqui, imagens do Peter César, que tá, enquanto eu tô te falando aqui, enquanto eu tô falando com você, o Peter tá montando um sistema de irrigação por microaspersão ecológico e econômico, que ele vai te ensinar a fazer no final desse vídeo. Um sistema com materiais que estão na mão, um sistema permacultural, diretamente da marcenaria de Caçamba. Antes da gente ir para isso propriamente, eu quero te contar uma coisa importante que você entenda sobre os sistemas permaculturais e os sistemas sustentáveis. Você está vendo aí um gráfico, e nesse gráfico eu te mostro como é a lógica de um sistema, de como a gente se organiza atualmente na nossa sociedade pós-industrial, sociedade de consumo. A gente tem sistemas tanto de agricultura quanto os sistemas das grandes cidades que são dependentes de recursos, de grande aporte de recursos externos. São sistemas que importam a maioria da matéria-prima, do material, do insumo que eles necessitam para sobreviver. Então você tem, por exemplo, grandes cidades, petróleo dependentes, energias não renováveis, e com isso esses sistemas eles são menos resilientes. Um colapso, uma catástrofe atinge mais facilmente um tipo de sistema como esse, que depende de grande aporte de recursos externos. Aí o outro gráfico, ao contrário, os sistemas permaculturais, os sistemas sustentáveis, são sistemas de baixa energia. Eles são sistemas que têm um nível de inteligência e de automatização muito grande, mas justamente uma inteligência, uma tecnologia e uma automatização que faz com que esses sistemas, ao longo do tempo e depois de uma energia inicial de implementação, eles se tornem independentes, resilientes. A energia que eles necessitam para sobreviver é provida pelo próprio sistema. Então, é isso que a gente fala quando a gente quer montar sistemas autossustentáveis. São sistemas que aproveitem as energias locais e que usem de máximo design, um desenho eficiente dos recursos econômico e ecológico. Olha para você ver como já está o resultado dessa terra aqui. Isso aqui era só areia e material que a gente, palhoso que a gente foi acumulando aqui. Além de restos de madeira da obra, lixo orgânico. Então, agora, aqui você vê aquele ponto onde a gente filmou aquele nosso primeiro vídeo em que o Peter explica sobre plantio de água, valas de infiltração e ensina como tirar o nível com a ferramenta nível A. Você vê aí que alguns meses depois daquelas primeiras intervenções, aquela terra ali que antes era pura areia e bem quente, já está produzindo, como você vê, tomate, cana, banana, feijão e milho. Dentro das valas, a gente aproveitou e jogou entulho de cerâmica, pensando em contribuir para diminuir a rápida infiltração da água nos solos arenosos, que é o nosso caso aqui. E como você pode ver, aí no ponto onde a gente filmou o vídeo sobre rugelcultura e cultura dos montes, bastante milho e maracujá. A dica para produzir em tão pouco tempo, além da cultura dos montes, que a gente aplicou aí, como a gente já explicou, é observar e interagir com a terra, aproveitando os nichos no tempo e no espaço que ela oferece, trabalhando com espécies produtivas de ciclo curto e adaptadas a cada região. Então, a dica, gente, é não pensar em produzir o que você quer, é procurar observar o que aquela terra tem para oferecer, não pensar, olhar para a natureza, trabalhar com a natureza e não contra ela, como diz Bill Mollison. Tem um agricultor, amigo nosso, que diz que a agroecologia não é um pacote de técnicas fechado, ela vai muito mais da imaginação do agricultor e tudo vai variar dependendo de cada realidade. Não vai adiantar você aplicar métodos de agrofloresta que são usados para florestas úmidas, por exemplo, no cerrado. Cada ambiente é único.
Você vai precisar observar as oportunidades que cada local oferece e maximizar os resultados. Para que você vai capinar tudo e deixar o solo limpo e depois vir plantando as coisas naquele solo desértico? Por exemplo, se você está falando no caso de um cerrado, de um lugar como o nosso. Por exemplo, a capoeiraba, para nós aqui, é um matinho que tem muita gente que considera praga, mas para nós ela é uma dádiva, porque ela cobre a terra na época de seca e retém umidade no solo. Então, a dica é essa, pessoal, aproveitar os nichos, perceber em que ponto da sucessão está aquele sistema, qual é o ponto da sucessão natural que está ali no seu sistema, e aí você intervém colocando uma espécie que te interessa, né, dentro, pensando no que ela vai produzir, tanto no tempo como no espaço, onde ela vai se encaixar naquele espaço e naquele tempo ali, trabalhando junto com a natureza para obter melhores resultados e obter rendimento, que é um importante princípio da permacultura. Bem, agora vamos falar de bioconstrução. Você já viu em vídeos anteriores as técnicas que a gente utilizou para construir a casa, especialmente o Bricker Adobe, uma técnica inovadora que tem a vantagem de ser estrutural e gastar menos terra do que o Hiper Adobe e o Super Adobe. Hoje, então, aí você vê, a gente já terminou de erguer as paredes e estamos na fase de acabamento. No banheiro também a gente optou pela bioconstrução e o acabamento nosso é sem utilizar azulejos e sem utilizar cimento. A gente está pesquisando uma técnica chamada Tadilact, que era a técnica utilizada nas piscinas e banheiros marroquinos. A gente usa somente cal e os resultados são ótimos. A parede continua permeável ao vapor, que é a grande vantagem das paredes de bioconstrução. As paredes continuam respiráveis, interagindo com o ambiente externo, que é o que proporciona casas com grande eficiência térmica. E com pouca umidade, porque a umidade e o mofo não fica retido nas paredes. E agora, conforme prometemos, a gente vai mostrar como fazer o sistema permacultural de irrigação. Não sem antes convidar você para se inscrever aqui mesmo nessa página para assistir a nossa palestra online, Como Mudamos Nossas Vidas com Práticas Simples. Então, Peter, mostra aí então como é que foi que você montou esse sistema de microaspersão aí. O que é a microaspersão? Conta mais. A microaspersão é um sistema de irrigação muito eficiente, porque ele ocupa, pra gente que faz coisas, cultivos caseiros, ele irriga grandes áreas com pouca água. A gente aqui no caso usou cotonetes, né, de limpar o vidro, olha só. É muito simples. Com essas ferramentas aqui, você fecha uma ponta, esquenta a ponta, fecha, trava ela com um alicate aqui, ó, selou, então a água ela não vai sair. E aí você vem aqui, então, coloca esse que é o grande segredo dele, ó, você coloca o arame e corta, faz um pequeno corte, vê se dá para pegar aí, Marina. Faz um pequeno corte, ó, porque se você coloca o arame, você não corta o cotonete inteiro. Se você deixa só o arame lá dentro, você só corta meio. E aí faz esse biquinho lá, ó, que é o segredo do palinete aqui. É onde vai esguichar a água, vai aspergir a água. E isso é uma grande solução, né, Peter? Porque os sistemas de irrigação tradicionais, eles gastam, hoje 70% do gasto de água do planeta vem da agricultura tradicional, né? Sim. E aí, Peter, para quem quer mais informação, tem um passo a passo disso no blog, no seu blog? Então, a gente vai tem uma postagem lá sobre os microaspersores caseiros lá no blog Marcenaria de Caçamba.